Milionário emocionado pede para adotar mendiga negra que dançou com seu filho autista. A gala de caridade estava em seu ápice. Luxuosos vestidos deslizavam pelo salão, enquanto as rainas luzes refletiam em cristais caros. O cheiro de perfume e prata preenchia o ar como um canto de sereia. Augusto, íntimo desse mundo brilhante, observava a festa com um olhar distante. A mansão em São Paulo, repleta de arte e opulência, já não era suficiente para preencher o vazio que se alastrava em seu peito. Seu filho, Pedro, um garoto autista de olhos profundos e sorriso tímido, raramente interagia com quem quer que fosse. Uma sombra que passeava ao seu lado, alheio à festa. A parte mais animada, no entanto, estava prestes a acontecer. Helena, sua esposa, com um vestido rosa que reluzia sob as luzes, agarrou a mão de Pedro. Com uma delicadeza palpável, ela o guiou para o centro do salão, onde os holofotes o seguiam. A música soava suave e ela começou a dançar com o garoto, na esperança de... Pedro, com o olhar ausente, parecia um corpo sem alma, mas a atmosfera de ostentação se quebrou como um cristal ao chão. Uma jovem mendiga negra, Isadora, surgiu do nada. A entrada dela não era discreta. Era como se a música tivesse pedido sua presença. A pele dela brilhava sob a luz. Os cabelos desgrenhados dançavam como se quisessem seguir o ritmo da vida. Sua dança era apaixonada, cheia de energia e graça, algo que todos ali estavam perdendo de vista. O salão parou. Os murmúrios desapareceram, e o único som que restou foi o dos passos de Isadora ecoando no chão de mármore. Pedro, antes ensimesmado, virou-se ao ouvir a batida vibrante. Uma mudança sutil, mas notável. Seus olhos, que estavam tão apagados, agora brilhavam como se a luz ainda faltasse em sua vida houvesse sido acesa. Ele sorriu. Era a primeira vez naquela noite. Isadora se aproximou e o mundo ao redor dela desapareceu. Havia uma mágica, um magnetismo. A dança dela falava uma linguagem que nenhum dos dois precisava entender por completo. Um laço se formou naquele instante, desafiando a realidade que os separava. A energia da gala, antes sufocante, se tornou eletrizante. Augusto sentiu um nó na garganta e a emoção tomou conta de seu coração. Era como se a sua própria solidão, a distância do seu filho, estivesse sendo exposta. E mais, Isadora não era apenas uma mendiga. Havia história em seus passos. Ela não era desconhecida. Era uma talentosa bailarina, uma artista que conhecera o brilho antes de mergulhar na escuridão das ruas. Mas essa conexão veio acompanhada de sombras. Uma figura conhecida nas sombras, um ex-parceiro de negócios de Augusto, seguia Isadora com olhos frios, um feixe de vingança em sua expressão. Sabia segredos sobre o passado dela, segredos que podiam arruinar vidas. Augusto pensou, ele estava disposto a adotar Isadora? Essa escolha não apenas ajudaria Pedro a socializar, mas também os exporia a perigos desconhecidos. Com o coração aos saltos e a mente confusa, Augusto se viu em um dilema. Manter sua família longe desse caos ou se arriscar por uma estrutura incerta que poderia, finalmente, iluminar o caminho de seu filho. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Augusto disparava. Isadora estava lá, dançando, e Pedro finalmente sorria. Mas como num passe de mágica, a atmosfera leve se desfez. O ex-parceiro de negócios de Augusto espreitava.
Ele se aproximou, um olhar penetrante que não prometia nada de bom. Augusto, você não está pensando em levar essa pessoa, está? A voz dele era como um golpe. A multidão se virou, curiosa e alarmada. O tom sarcástico ecoou entre os convidados. Uma onda de murmúrios começou. Isadora, que até então era uma estrela, agora era objeto de julgamento. Um frio na espinha atravessou Augusto. Ele forçou um sorriso, mas a tensão era palpável. Ela não é apenas uma mendiga, é uma artista, disse, com mais firmeza do que sentia. O ex-parceiro riu, uma risada cruel. Artista? Você realmente acha que ela tem algum valor? Você não sabe a verdade, Augusto. Conhece os segredos dela. Os olhos de Isadora se iluminaram, um misto de confusão e medo. O sorriso que antes havia despontado no rosto do garoto se evaporou. O que você está dizendo? Perguntou Augusto, a voz tremendo. A verdade? Ela é uma peça central em algo muito maior. Algo que pode destruir você completamente. Continuou o ex-parceiro, agora sem hesitar. Você quer adotar uma fugitiva, Augusto? Acha que ela se apresenta assim do nada, sem motivos? O que você realmente sabe sobre o passado dela? O murmúrio da multidão aumentou, como uma tempestade crescendo. Os olhares de reprovação começaram a se fixar em Isadora. Ela se afastou um passo, a confiança que tinha enquanto dançava se desgastando. O vestido desgastado e os cabelos desgrenhados agora se tornaram símbolos de algo sinistro. Isadora, o que está acontecendo? Augusto questionou. Sua voz quase um sussurro. Ela balançou a cabeça, a angústia profunda estampada no rosto. Eu não tenho nada a esconder. Sério, eu só queria dançar. É isso que todas as pessoas que se escondem dizem. O ex-parceiro de negócios inseriu, com um sorriso cheio de desprezo. O ambiente ficou pesado, como se todos os convidados estivessem filtrando um misto de curiosidade e desdém. Pedro, antes encantado, agora olhava para Isadora com espanto. O brilho em seus olhos, que antes iluminava o salão, agora parecia uma chama prestes a se apagar. Augusto, perdido entre as emoções, sentiu um nó na garganta. Ele olhou para a esposa, Helena, e viu a preocupação estampada em seu rosto. A realidade estava se desfazendo. Você vai me contar a verdade, Isadora? Ele exigiu, mas já temia a resposta. Ela olhou para o chão, a cor da pele dela estava mais pálida sob a luz intensa. Um silêncio tenso pairava sobre todos. Nesse momento, as portas da mansão se abriram com um estrondo. A figura de um homem alto e imponente entrou. Ele carregava uma presença pesada, e sua expressão mostrava que estava ali por um motivo. Os convidados se afastaram, como se sentissem um cheiro de perigo no ar. Isadora! Ele gritou. O tom era uma mistura de ordem e desespero. Estamos atrasados. Você não pode ficar aqui. O caos se instalou. A conexão entre Augusto, Pedro e Isadora estava prestes a ser rompida. A dança que uniu Pedro e Isadora agora poderia ser um passo em direção ao abismo. E em meio à tensão que pulsava no ar, Augusto percebeu que as escolhas que estava prestes a fazer podiam não apenas alterar seu destino, mas também o de todos ao seu redor. O que era realmente verdade? O que mais ele desconhecia? Naquele instante, a gala, antes um refúgio de brilho e glamour, revelou-se uma armadilha, um palco para segredos obscuros. E enquanto o homem se aproximava, Augusto sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Augusto estava paralisado. O homem imponente, que havia entrado como uma tempestade, agora ocupava todo o espaço de sua visão. A multidão se afastou, como se pudesse sentir a tensão no ar. Isadora! O homem gritou novamente. Sua voz era tão poderosa que cortava o murmúrio dos convidados como uma faca. Estamos atrasados. Você não pode ficar aqui.
O olhar de Isadora se chacoalhou entre medo e franqueza, como se a própria estrutura do mundo dela estivesse prestes a desmoronar. Eu só queria dançar, ela implorou, sua voz tremendo. Augusto, vendo a vulnerabilidade dela, sentiu o coração apertar ainda mais. Não era apenas a dançarina que ele havia conhecido poucos minutos antes. Era uma mulher fragilizada, tentando sobreviver. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o homem se aproximou de Isadora e, com um gesto brusco, puxou-a pelo braço. Você sabe que não pode, Isadora. Sabe que é perigoso. Venha comigo, ele ordenou, como se estivesse dando uma ordem a um soldado rebelde. O ambiente se encheu de murmúrios e expressões de choque. O que estava acontecendo? Parem, por favor! Augusto chamou, mas a gélida rigidez do ex-parceiro de negócios cortava cada palavra que saía de sua boca. Ela não é sua propriedade. Deixa em paz. Ele podia sentir o olhar de Pedro sobre ele, uma mistura de confusão e medo. Era como se aquele momento estivesse congelado e eles estivessem todos presos na expectativa do que aconteceria a seguir. Você ainda não entendeu, Augusto. Isadora não é apenas uma artista. O homem fez uma pausa dramática, como se estivesse saboreando suas palavras. Ela é parte de algo muito maior, e você não pode se meter nisso. Não pode. Nesse instante, a expressão de Isadora mudou. Havia algo nos olhos dela que Augusto não havia notado antes. Uma fraqueza ou uma determinação escondida. Ela respirou fundo e, com uma voz mais firme, disse: Você não sabe nada sobre mim. Eu não sou o que você pensa. A sala estava em silêncio. O homem parecia prestes a protestar, mas ela continuou. Eu não sou uma fugitiva. Eu trago algo mais. Algo que pode mudar tudo. As palavras dela lançaram ondas de choque na sala. Todos a observavam, suas expressões desenhando um mosaico de ceticismo e fascínio. O homem começou a rir. Uma risada desprezível. Você acha que pode jogar esse jogo? Que pode simplesmente sair e tudo ficará bem? Eles vão atrás de você. Ele apontou para Augusto e Pedro. Você não está apenas colocando a vida deles em risco, está? Você não tem ideia do que está fazendo. Mais inquieta do que nunca, Isadora ergueu o queixo e encarou Augusto. Augusto, há segredos que não posso revelar, mas eu não sou quem você pensa que sou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia um brilho de força neles. Eu sou uma bailarina, sim, mas também sou uma sobrevivente. E se você me conhecer, talvez possa haver um caminho. Nesse momento, a porta da mansão se abriu novamente, e mais duas figuras entraram, com trajes escuros e expressões severas. Ela é uma peça-chave e você não pode esconder a verdade para sempre, uma delas declarou, o tom grave reverberando através da sala. Augusto sentiu uma onda de desespero. O que estava acontecendo? Como assim uma peça-chave? Que briga era essa envolvendo Isadora? Ele se sentiu como se tivesse entrado em um filme de suspense, onde todos estavam encenando um drama que ele não conseguia entender. Vocês não podem levá-la, gritou Pedro, assustado, segurando a mão de Augusto com força. Nesse momento, Augusto soube que o que estava em jogo era muito maior do que apenas sua decisão de adotar Isadora. Era uma batalha de segredos, de poder e, o mais importante, de vida ou morte. E enquanto as figuras se aproximavam, Augusto percebeu que a conexão entre ele, Isadora e Pedro poderia se transformar em algo que nunca imaginou, mas que também poderia significar a sua ruína. O que mais ele não sabia? Que verdades ocultas estavam prestes a vir à tona, mudando tudo o que ele pensava saber. A gala de caridade, que parecia apenas um evento mundano, agora se tornara um campo de batalha, uma luta pela libertação ou captura de uma dançarina que poderia reescrever. Augusto estava paralisado. O homem imponente que havia entrado como uma tempestade agora ocupava todo o espaço de sua visão. A multidão se afastou,
como se pudesse sentir a tensão no ar. Isadora! O homem gritou novamente. Sua voz cortava o murmúrio dos convidados como uma faca. Estamos atrasados. Você não pode ficar aqui. O olhar de Isadora se chacoalhou entre medo e franqueza, como se a própria estrutura do mundo dela estivesse prestes a desmoronar. Eu só queria dançar. Ela implorou, sua voz tremendo. Augusto, vendo a vulnerabilidade dela, sentiu o coração apertar ainda mais. Não era apenas a dançarina que ele havia conhecido. Era uma mulher fragilizada, tentando sobreviver. Antes que pudesse intervir, o homem se aproximou de Isadora e a puxou pelo braço. Você sabe que não pode, Isadora. Sabe que é perigoso. Ele ordenou, como se estivesse dando uma ordem a um soldado rebelde. O ambiente se encheu de murmúrios e expressões de choque. O que estava acontecendo? Parem, por favor, Augusto gritou. Mas a gélida rigidez do ex-parceiro de negócios cortava cada palavra que saía de sua boca. Ela não é sua propriedade. Deixe-a em paz. Ele podia sentir o olhar de Pedro sobre ele, uma mistura de confusão e medo. O homem olhou de Augusto para Isadora, depois para a multidão. Você ainda não entendeu? Isadora não é apenas uma artista. Ela... O homem fez uma pausa dramática, como se estivesse saboreando suas palavras. Ela é parte de algo muito maior, e você não pode se meter nisso. Isadora piscou, claramente confusa, mas algo em sua expressão começou a mudar. Eu não sou uma fugitiva. Eu trago algo mais. Algo que pode mudar tudo. As palavras dela lançaram ondas de choque na sala. Como se isso fosse verdade. O homem começou a rir, uma risada desprezível. Você acha que pode jogar esse jogo? Mas, de repente, um som alto e ensurdecedor ecoou pela mansão. Um chiado, como se algo estivesse prestes a explodir. As luzes começaram a piscar e uma corrente de gritos disparou entre os convidados. A porta da mansão se escancarou e um grupo de pessoas, vestidas de preto e com máscaras, entrou feito um furacão. O ambiente mudou instantaneamente. Os rostos de todos estavam em choque. Isadora, vá! Uma das figuras gritou, enquanto o caos se instalava. As pessoas começavam a correr e a música parou abruptamente. O homem que segurava Isadora recuou com um olhar de desespero. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, enquanto a segurança da mansão tentava controlar a situação. Ela deve vir conosco, e rápido. O líder dos mascarados gritou. Não temos tempo para discutir. Neste momento, o olhar de Isadora se encontrou diretamente com o de Augusto. Havia uma mistura de medo e determinação nos olhos dela. A conexão entre os dois se intensificou. Augusto, eu sou mais do que você imagina. Antes que ele pudesse responder, um dos mascarados se aproximou rapidamente, agarrou Isadora e a puxou na direção da saída. Vá com ele, ou todos nós estaremos em perigo. A urgência nas palavras dela impediu Augusto de agir imediatamente. Ele ficou paralisado, enquanto a cena se desdobrava como um pesadelo. Pedro gritou, segurando a mão do pai. Não, pai, não a deixe ir. O caos se intensificou. A música parou, mas a adrenalina disparava. As figuras mascaradas estavam espalhando pânico. Alguns convidados tentaram bloquear o caminho, mas eram empurrados para o lado. Agora, Augusto sentia que o chão sob seus pés tremia. Isadora, espera! Gritou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo profundo dentro dele dizia que a vida de Isadora estava em jogo. E mais, os ecos daquela dança pareciam chamar por ele, por uma verdade que ele ainda não conseguia entender completamente. Isadora olhou para ele por cima do ombro. Eu confio em você, Augusto. A verdade virá à tona. Mas nesse instante, o mascarado a puxou com força e a arrastou para fora da mansão. A porta se fechou com um estrondo, deixando Augusto, Pedro e a gala em um silêncio aterrador. O nó na garganta de Augusto se apertou. O que tinha acabado de acontecer? A revelação que aguardava no horizonte era clara. Isadora não era apenas uma dançarina.
e ele estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar absolutamente tudo. O coração de Augusto disparou. A dúvida reinava. O que mais ele não sabia? O que viria a seguir? Augusto estava paralisado. O homem imponente, que havia entrado como uma tempestade, agora ocupava todo o espaço de sua visão. A multidão se afastou, como se pudesse sentir a tensão no ar. Isadora! O homem gritou novamente. Sua voz cortava o murmúrio dos convidados como uma faca. Estamos atrasados. Você não pode ficar aqui. O olhar de Isadora se chacoalhou entre medo e franqueza, como se a própria estrutura do mundo dela estivesse prestes a desmoronar. Eu só queria dançar, ela implorou, sua voz tremendo. Augusto, vendo a vulnerabilidade dela, sentiu o coração apertar ainda mais. Não era apenas a dançarina que ele havia conhecido. Era uma mulher fragilizada, tentando sobreviver. Antes que pudesse intervir, o homem se aproximou de Isadora e a puxou pelo braço. Você sabe que não pode, Isadora. Sabe que é perigoso. Ele ordenou, como se estivesse dando uma ordem a um soldado rebelde. O ambiente se encheu de murmúrios e expressões de choque. O que estava acontecendo? Parem, por favor, Augusto gritou. Mas a gélida rigidez do ex-parceiro de negócios cortava cada palavra que saía de sua boca. Ela não é sua propriedade. Deixa-a em paz. Ele podia sentir o olhar de Pedro sobre ele, uma mistura de confusão e medo. O homem olhou de Augusto para Isadora, depois para a multidão. Você ainda não entendeu? Isadora não é apenas uma artista. Ela... O homem fez uma pausa dramática, como se estivesse saboreando suas palavras. Ela é parte de algo muito maior. E você não pode se meter nisso. Isadora piscou, claramente confusa, mas algo em sua expressão começou a mudar. Eu não sou uma fugitiva. Eu trago algo mais. Algo que pode mudar tudo. As palavras dela lançaram ondas de choque na sala. Como se isso fosse verdade. O homem começou a rir, uma risada desprezível. Você acha que pode jogar esse jogo? A situação estava chegando a um ponto crítico, e de repente, um estrondo ensurdecedor ecoou. As luzes começaram a piscar, criando um ambiente frenético. A porta principal se abriu abruptamente, e um grupo de homens vestidos de preto com máscaras irrompeu na sala, como um furacão. Fogos de artifício irresistíveis iluminavam o céu noturno, mas dentro da mansão, o verdadeiro espetáculo era o caos que se desenrolava. Isadora, vá! Uma das figuras gritou, enquanto o pânico dominava a sala. O homem que segurava Isadora recuou, o olhar de desespero estampado em seu rosto. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, enquanto a segurança tentava controlar a situação. Ela deve vir conosco, e rápido! O líder dos mascarados berrou. Não temos tempo para discutir. Os convidados começaram a correr, muitos gritando e tentando se esconder. Augusto percebeu que a verdade estava se desvelando em meio ao caos. A conexão que sentira com Isadora era mais complexa do que imaginara, e seus instintos gritavam para que ele a protegesse. Isadora olhou para Augusto, passando por cima de tudo. Augusto, eu sou mais do que você imagina. Antes que ele pudesse responder, um dos mascarados agarrou Isadora e a puxou em direção à saída. Vá com ele, ou todos nós estaremos em perigo. A urgência nas palavras dela deixou Augusto paralisado. Ele queria agir, mas a cena se desenrolava diante de seus olhos como um pesadelo em câmera lenta. Não, pai, não a deixe ir! Pedro gritou, segurando a mão de Augusto com força. O nó na garganta apertava mais forte. Isadora, eu confio em você, ela disse, seu olhar firme. Mas num movimento súbito, o homem que segurava Isadora fez uma revelação. Ela não é quem você pensa. A verdade é que Isadora não é apenas uma artista. Ela é a herdeira de um império.
Um império de tráfico de arte. O ar parou. As palavras pairavam. Augusto sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? Os olhares de todos se voltaram para Isadora, como se ela fosse uma estranha, e não a mulher que dançara com seu filho. Não, isso não pode ser verdade, exclamou Augusto, o desespero estampado no rosto. Isadora, com lágrimas nos olhos, olhou de um lado para o outro. Eu não sou fugitiva, eu não sou assim, mas a multidão vibrava em choque, e ela estava afundando em um mar de reprovação. E enquanto o caos se intensificava à sua volta, Augusto percebeu que tudo o que ele pensava saber, cada decisão e cada intenção, poderia estar fundamentado em uma mentira. O que viria a seguir? Qual era o verdadeiro destino de Isadora? A gala não era apenas um evento, tornava-se um palco para um jogo muito mais profundo, onde cada personagem escondia segredos que poderiam arruinar vidas. A verdade estava prestes a emergir, e naquela noite, enquanto a realidade se desdobrava em som e luz, Augusto sabia que suas escolhas colocariam todos eles em risco. As consequências estavam a poucos passos de distância, e ele mal sabia o quanto suas crenças estavam prestes a ser desafiadas de forma devastadora. Augusto estava paralisado. O homem imponente, que havia entrado como uma tempestade, agora ocupava todo o espaço de sua visão. A multidão se afastou, como se pudesse sentir a tensão no ar. Isadora! O homem gritou novamente. Sua voz cortava o murmúrio dos convidados como uma faca. Estamos atrasados. Você não pode ficar aqui. O olhar de Isadora se chacoalhou entre medo e franqueza, como se a própria estrutura do mundo dela estivesse prestes a desmoronar. Eu só queria dançar, ela implorou, sua voz tremendo. Augusto, vendo a vulnerabilidade dela, sentiu o coração apertar ainda mais. Não era apenas a dançarina que ele havia conhecido. Era uma mulher fragilizada, tentando sobreviver. Antes que pudesse intervir, o homem se aproximou de Isadora e a puxou pelo braço. Você sabe que não pode, Isadora. Sabe que é perigoso. Ele ordenou, como se estivesse dando uma ordem a um soldado rebelde. O ambiente se encheu de murmúrios e expressões de choque. O que estava acontecendo? Parem, por favor! Augusto gritou, mas a mão fria do ex-parceiro de negócios cortou cada palavra que saía de sua boca. Ela não é sua propriedade. Deixe-a em paz. Ele podia sentir o olhar de Pedro sobre ele, uma mistura de confusão e medo. O homem olhou de Augusto para Isadora, depois para a multidão. Você ainda não entendeu? Isadora não é apenas uma artista. Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse saboreando suas palavras. Ela é parte de algo muito maior, e você não pode se meter nisso. Eu sou mais do que você imagina. Isadora levantou a voz corajosa, mas o medo ainda dançava em seu olhar. A verdade é que e seus olhos brilharam, não apenas de temor, mas de um fogo interno. Augusto prendeu a respiração. Antes que pudesse ouvir o que ela tinha a dizer, uma explosão irrompeu na porta de entrada da mansão. O barulho foi ensurdecedor. Uma onda de choque percorreu a sala, fazendo todos trêmulos. O queixo de Augusto caiu. Uma fumaça espessa se espalhou pelas pessoas, e gritos começaram a ecoar. A atenção se voltou para a entrada, onde uma figura encapuzada surgia das sombras. Vão todos para o chão. A voz era firme e imponente. O caos se desdobrava em uma fração de segundos, enquanto convidados pulavam, tentando se esconder ou se afastar. A segurança, antes em ação, agora estava completamente sobrecarregada. No meio da confusão, Augusto viu Isadora e o homem que a segurava. Ela estava paralisada, os olhos fixos na entrada. Isadora, o que está acontecendo? Gritou Augusto, seu coração martelando no peito. É tudo um plano. Ela finalmente conseguiu sussurrar, a voz tremendo. O olhar dela parecia distante, como se uma revelação
a estivesse atingindo. Eu não sou uma fugitiva, eu sou uma agente infiltrada. O mundo de Augusto virou do avesso. O que isso significava? Ele olhou para ela, a mente girando. O que você quer dizer com isso? Ele não entendia, e a fumaça densa tornava tudo ainda mais confuso. Eles estão atrás de mim por causa de uma chave para derrubar uma rede de tráfico de arte. E eu pensei que poderia conseguir informações aqui. Isadora se virou, mas a figura encapuzada estava se aproximando, a máscara parecendo uma ameaça. Isso não é apenas sobre você. Eles não vão parar até que tenham o que procuram. Estão vindo para todos nós. Seu olhar se distanciou. Pedro, apavorado, segurou a mão de Augusto como uma âncora. Pai, o que está acontecendo? Por que ele está dizendo isso? O homem que antes segurava Isadora agora parecia tão perdido quanto Augusto. Seu rosto revelando uma mistura de espanto e fúria. Você esteve se envolvendo com os perigosos, Isadora. Nunca deveria ter vindo aqui. A fúria em sua voz era palpável. Uma luz piscou e a figura encapuzada avançou. Você vai pagar por isso. A voz ecoou e a garra de alguém a atingiu. Uma explosão de cor e movimento. Um empurra-empurra fervoroso. E tudo se tornava um pátio de batalha por trás da deslumbrante gala de caridade. Augusto percebeu, de repente, que a conexão que sentira por Isadora era, na verdade, uma linha tênue entre se apaixonar e perder tudo. A verdade estava à porta. Qual era a verdadeira dimensão desse jogo? E enquanto os gritos ecoavam e a fumaça tornava a cena cada vez mais apocalíptica, Augusto sentiu que estava prestes a mergulhar em águas muito mais profundas. Isadora, espera! O que mais você não me contou? A voz de Augusto ressoou, mas a tempestade ao seu redor dinamitava o sentido da realidade. E enquanto tudo desmoronava, ele sabia que a verdade que buscava estava mais distante do que jamais imaginara. As perguntas se agrupavam na mente e no centro desse caos, o verdadeiro mistério de Isadora começava a se desvelar de maneira aterradoramente inesperada. O mundo ao redor de Augusto parecia um redemoinho. O homem encapuzado se aproximava. Sua figura imponente irradiava uma aura de terror. Isadora estava à mercê dele, e o coração de Augusto batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Isadora, confia em mim. O que mais você não disse? Ele gritou, mas a fumosidade na sala abafava sua voz. Sudden flashes de memórias invadiam a mente de Augusto. O convite da gala, a esperança de conectar seu filho com alguém. E agora, aqui estava ele, lutando para entender o que estava acontecendo. O homem encapuzado avançava, e Isadora recuava, seus olhos se enchendo de lágrimas. Pedro puxou a mão do pai, o medo estampado em seu pequeno rosto. Então, tudo aconteceu em um instante. Um grito ecoou pela sala, um eco de pavor que partiu o ar. É uma armadilha, ele não é quem você pensa, dizia um dos mascarados. A revelação estampada nas paredes da mansão, ecoando nas mentes dos presentes. A galeria inteira parecia segurar a respiração. Isadora olhou para Augusto, e seus olhos gritaram por ajuda. Augusto, eu sou a filha do homem que você pensou que havia traído, o homem que você destruiu. A confissão desafiou a lógica. O chão pareceu abaixo dela. O quê? Augusto sussurrou, o rosto empalidecendo. Ele olhou para o ex-parceiro, que parecia igualmente chocado. Você destruiu a família dela, Augusto. O parceiro balançou a cabeça, o desprezo escorrendo de suas palavras. Toda essa farsa está sendo orquestrada por você. O coração de Augusto afundou. A conexão que ele havia sentido era uma perversão do destino, como se sua vida e a de Isadora estivessem entrelaçadas por fios de vingança. O que você está dizendo? Eu não sabia. A negação saiu automática, mas a verdade enquanto um golpe em seu coração. Ele olhou para Isadora,
a mulher que tinha dançado com seu filho, agora revelada como uma figura de um passado que ele desejava enterrar. Isso não pode ser verdade. É verdade. Meu pai e você tinham um acordo. Ele te traiu, e você o destruiu. As palavras foram como facadas. O olhar de Isadora estava gelado, e todo o calor que antes havia na sala, agora era só vazio. Eu vim aqui para impedir que você destrua mais vidas. O homem encapuzado se aproximou, rindo. E você realmente acreditou que poderia impedi-lo? O que sua mulher acharia se soubesse que você está prestes a perder tudo por causa do seu ego? Você vai perder tudo, Augusto. Afinal, o que você realmente conhece sobre essa jovem? Augusto sentiu-se como um prisioneiro em sua própria vida. Gritos e sussurros passaram pela sala. Ele conseguiu ouvir fragmentos, como se todo mundo ao seu redor tivesse entrado em choque. O olhar de Pedro, confuso, apavorado, apontou para o seu pai, buscando a proteção que ele sempre oferecera. Cada palavra do desconhecido cortava mais fundo que uma espada. Isadora, por favor, você não pode deixar isso continuar. Mas ela se afastou, uma expressão de dor transformando seu rosto. A sala estava pegando fogo com emoções, a verdade queimando cada conexão preciosa que ele pensava ter. É tarde demais para você, Augusto. A conexão que você fez não é mais do que o engano de um passado que você destruiu e que agora voltará para você. As palavras pesadas dele ressoaram através do silêncio. O mundo parecia ser sugado para um buraco negro de revelações, e as faces ao redor deles estavam embasbacadas. Isadora virou-se para o homem encapuzado, uma determinação nova fazendo-a ficar firme. Meu pai pode não estar aqui, mas vou lutar por ele e por mim. Você não vai me derrubar, Augusto. A verdade sempre vence e você não pode escapar dela. As luzes começaram a piscar mais intensamente e a fumaça enchia o ar, complicando a visão. A tensão estava a ponto de explodir quando, do nada, uma série de disparos ecoou na galeria. Perigosos e rápidos. O mundo parecia desabar ao redor deles. Isadora! Augusto gritou. E nesse momento, a realidade se despedaçou. Ele percebeu que talvez não houvesse saída. Não para ele, não para Pedro. E ele questionou tudo o que havia construído. As vozes à sua volta ficaram menores. E a única coisa que ele ouviu foi a verdade que ecoava como um tintilar de cristal quebrado. E enquanto a confusão crescia, uma nova cortina de dúvidas se levantou. Que papel ele realmente desempenhara? Que segredos mais eram escondidos? A única certeza que restava era que tudo que acreditava ter construído estava prestes a desmoronar em pedaços. O mundo ao redor de Augusto parecia um redemoinho. O homem encapuzado se aproximava. Sua figura imponente irradiava uma aura de terror. Isadora estava à mercê dele, e o coração de Augusto batia rápido, como se quisesse escapar do peito. Isadora, confia em mim. O que mais você não disse? Ele gritou, mas a fumaça na sala abafava sua voz. Subitamente, a situação se intensificou e um grito cortou o ar. É uma armadilha. Ele não é quem você pensa. As palavras soaram como um alarme, fazendo todos congelarem em seus lugares. O caos estava a ponto de explodir em um nível completamente novo. O homem encapuzado parou, as feições cobertas, mas a menção da armadilha deixou um rastro de incerteza na sala. Então, tudo ocorreu em um piscar de olhos. O homem agora parecia hesitante. O que você sabe? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Isadora. E antes que alguém pudesse responder, um deserto de silêncio se abateu sobre a sala. A figura no canto da sala, que Augusto não havia notado antes, deu um passo à frente, revelando-se como uma mulher alta, com cabelos ruivos que emanavam uma aura de autoridade. Basta, a verdade precisa ser revelada. A sala, antes uma cacofonia de gritos, agora estava paralisada, com todos os olhos voltados para ela. Quem é você? Augusto arriscou.
seu tom carregado de confusão. Então, a mulher soltou uma risada estrondosa que ecoou pelas paredes, despedaçando a tensão. Apenas alguém que sabe mais sobre o passado do que você imagina, Augusto. Os murmúrios aumentaram, e a multidão parecia se mover como uma maré. Eu sou a irmã de Isadora. O golpe de sua revelação ressoou. Augusto tentou processar a informação. Irmã? Ele olhou para Isadora, que estava tão atordoada quanto ele. A irmã da mulher que me disse que você estava morta? A voz dele falhou, o nó na garganta se apertando. As palavras da ruiva eram como um veneno, claras e penetrantes. Mortes são fáceis de fingir neste mundo. Você fez escolhas baseadas em mentiras, Augusto. Isadora piscou em confusão. A angústia e a revelação atingindo-a em um só golpe. Era como se um grande quebra-cabeça estivesse sendo montado, mas as peças estavam desordenadas. Mas você? Isadora começou, as palavras escapando como se brotassem de um desejo desesperado. A ruiva interrompeu. Eu fiquei oculta para protegê-la, Isadora. O que você não sabe é que Augusto foi uma vítima de uma conspiração que não comandou. Meu pai, a última palavra pairou no ar, pesada. Ele não é o homem que você pensa que ele é. O peso de cada palavra reverberava. A revelação era como uma bomba prestes a explodir, e o coração de Augusto acelerou. Cada batida parecia um manifesto contra as mentiras que havia acreditado. Eu não sei o que sentir. Isadora murmurou, a confusão envolvendo-a como um manto pesado. Augusto, você não me contou a verdade. A agonia no tom dela era palpável. O homem encapuzado, que agora parecia menor diante de toda a revelação, sussurrou para si mesmo. Isso não é possível. A vulnerabilidade dele em meio ao terror da situação era inovadora. Era como se um jogo de xadrez não planejado tivesse se colocando diante deles, e cada movimento revelava a fragilidade por trás das intenções de todos. Um novo clima se instalou, com olhares de reprovação, dúvidas e segredos vindo à tona. As pessoas sussurravam, tentando entender o que estava acontecendo. O que mais você esconde, Augusto? A voz da ruiva ecoou, misturando-se ao murmúrio da multidão. Nessa nova tensão, Augusto sentiu que o chão sob seus pés estava se desmoronando, enquanto cada um revelava uma camada de sua história. O que mais ele não sabia sobre seu passado e sobre Isadora? Que verdades estavam enterradas nas sombras, esperando para serem expostas? O nó na garganta apertou novamente, um misto de medo, dor e uma estranha sensação de esperança. E no meio de todas essas revelações, a única certeza era que tudo mudara, e nenhum deles poderia voltar atrás. A sala estava em quietude. Todos, atordoados, observavam com olhos arregalados. A revelação da irmã de Isadora pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. O homem encapuzado hesitava. A tensão entre eles crescera a um ponto de ruptura. A multidão parecia presa, a respiração suspensa, enquanto tudo se desenrolava como um filme de terror. Isadora olhou para Augusto, sua expressão um turbilhão de emoções. Você não sabia disso? Ela sussurrou, a dor em sua voz cortante. Ele olhou de volta, o coração martelando no peito. Não, eu não faço ideia do que está acontecendo. Augusto gritou, as palavras saindo como se tentasse se agarrar à verdade que escorregava entre seus dedos. A ruiva, quase desvanecida no caos, levantou a cabeça, determinada. Augusto, isso não se trata só de você. Isadora, nossa família foi destruída, e agora precisamos enfrentar o que você fez. A acusação era como um soco no estômago. Augusto sentiu o vento se desfazer ao seu redor. Eu não sabia, eu juro, ele respondeu, a voz carregada de desespero. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, desiludida.
O olhar dela penetrava diretamente em sua alma, como se estivesse dizendo que poderia não haver volta. No meio daquela conversa acalorada, o chão começou a tremer, um eco distante crescendo até se tornar um estrondo ensurdecedor. O barro frio da mansão parecia vibrar, e a luz começou a flutuar, como se estivesse prestes a ceder. As paredes tremiam e uma rachadura se formou, linha fina escorrendo. Não, não agora! Gritou o homem encapuzado, sua voz transbordando freneticamente de pânico. Temos que sair! Ele se virou para Isadora, agora parecendo menos um capanga e mais uma figura em desespero. Nesse momento, um grito ensurdecedor cortou o ar, fazendo todos pularem. A porta principal se arrebentou em 1000 pedaços, revelando uma luz forte e intensa, como uma explosão de energia. O fluxo de pessoas agora se tornava mais que um pânico, era um caos absoluto. Todos estavam correndo, cada um em busca de segurança. Isadora, Augusto. Pedro chamava, com lágrimas escorrendo pelo rosto, reprimindo o medo e a confusão. Ele segurou firme a mão do pai. O que está acontecendo? O que está errado? A vulnerabilidade do filho rasgou Augusto. Eu não sei, meu filho, mas vamos sair daqui. Agora! Augusto gritou, os instintos de um pai superando o choque. Ele puxou Pedro para um lado, grudando na mão da esposa. Mas à confusão, a ruiva foi empurrada para trás. Ela tinha que dar um passo atrás. E de repente, do meio da fumaça e da luz, um rosto apareceu. Era um homem robusto, com um olhar que poderia perfurar. Isadora, tudo acabou. Você está presa. Ele ergueu uma pistola, a intenção grudada em seu olhar. Não, não! Isadora gritou, os olhos arregalados. A verdade é que eu sou... E então, as palavras se perderam em meio ao estrondo. Uma súbita explosão, e o chão cedeu. Augusto agarrou Pedro, puxando-o para baixo, como uma onda de calor passou. O que estava acontecendo? E o grito súbito de Isadora fez seu coração afundar. Meu pai! Ele ainda está vivo. Ele me mandou. O chão se rompeu debaixo deles, e todos caíram em um deslizamento de confusão e escuridão. O que quer que estivesse lá embaixo poderia ser destrutivo, mas a revelação de Isadora como parte de um plano maior ecoava na mente de Augusto. Com tudo desmoronando, a única certeza que restava era que nada seria igual novamente. Cada passo que deram adiante agora estava repleto de perguntas sem resposta. E enquanto caíam, a conexão entre eles se tornava mais forte, mas também mais estranha. Que segredos foram enterrados ali? O que realmente unia cada um deles além desse desastre? E enquanto a escuridão os envolvia, uma única verdade despontava. Aquilo que parecia uma simples gala de caridade, agora era uma caminhada nas sombras, um jogo de mentiras prestes a ser desvendado. O que mais era preciso descobrir? E como sair do abismo que estava se formando sob seus pés? As sombras dançavam ao redor, enquanto o chão continuava a desmoronar sob os pés de Augusto. A luz ofuscante da explosão preenchia a sala como um holofote, e os gritos da multidão se misturavam a um turbilhão de emoções. Tudo parecia um pesadelo, as revelações cortantes girando em sua mente como uma tempestade. Isadora estava lá, fragilizada, mas ainda assim cheia de coragem, e Augusto sentiu um aperto no peito. Vamos sair, gritou ele, puxando Pedro pelo braço. Mas a sala se tornava uma coluna de caos. O homem encapuzado estava ali, a pistola em punho, mas agora parecia mais um fantoche do que um vilão. Não posso deixar você escapar, ele bradou. E a tensão estava palpável, cortante. Os olhos de Isadora brilharam com uma determinação feroz. Eu não sou a fugitiva que você pensa. A verdade é maior do que qualquer um de nós. A sala se silenciou por um instante, e todas as cabeças se viraram, capturadas por sua coragem. Isadora, cuidado! Augusto gritou. Mas os ecos de sua própria voz
eram abafados pelo pânico crescente. A mulher ruiva havia desaparecido na confusão. Mas não sem deixar um convite para o futuro, uma implícita verdade esperando para ser descoberta. Uma fissura profunda se abriu no chão, e o homem encapuzado hesitou, a pistola tremulando em suas mãos. Você não sabe o que está fazendo. E naquele momento, tudo explodiu. O chão se partiu com um grito profundo e todos foram sugados para as trevas. Conforme a escuridão engolia tudo, Augusto agarrou Pedro com força, desejando ardentemente protegê-lo de qualquer mal. Não soltamos um ao outro, ele gritou, enquanto o abismo o cercava. Mas mesmo no desespero, uma luz iminente surgiu do fundo das trevas. E então, como um sussurro da esperança, Isadora e Augusto se encontraram em meio ao caos. Ainda há tempo para mudar tudo, ela disse, a determinação em sua voz pulsando como um farol. Num reflexo de coragem, Isadora gritou para a multidão em desespero. Precisamos nos unir, a verdade nos libertará. Suas palavras reverberaram na escuridão, e todos começaram a se mover, uns em direção aos outros pela força do entendimento. A luz tornou-se mais forte, e Augusto viu figuras emergindo da escuridão. O homem encapuzado, agora hesitante, e a mulher ruiva, sua irmã, retornando com um olhar determinado e firme. Você não precisa fazer isso, ela disse ao homem, a verdade ecoando. A união nos fará vencer. E assim, algo surpreendente aconteceu. O homem, a pistola quase dissolvendo nas mãos, olhou ao redor, e a coragem coletiva fez eco em seu coração. Ele não estava mais sozinho. No clímax da confusão, uma nova esperança foi plantada. Por fim, a sala se iluminou, como uma aurora após uma longa noite escura, e todos estavam juntos novamente. Isadora e Augusto, Pedro e até mesmo o homem encapuzado, agora um libertador. Juntos, eles se dirigiram para a luz, uma nova história se formando em seu caminho. Precisamos continuar em frente, Augusto disse, olhando para Isadora com gratidão. E ao fundo, enquanto a saída se tornava mais clara, ele sabia que novos desafios os aguardavam. Mas a verdade estava por trás deles, e a luz à frente, pulsando com promessas de um futuro melhor. O momento era intenso, carregado, e com isso, o coração de Augusto disparou. Ele olhou para trás, para a gala que havia se transformado em caos, e soube que a jornada estava apenas começando. E agora, querido leitor, essa história não termina aqui. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer mais histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Venha fazer parte dessa comunidade.